Bom, nós vamos até Bebedouro conversar com o Iberville Neto para saber como é que está o mercado do boi gordo, contextualizando antes, lógico, tempo e temperatura por aí. São Paulo, nesse momento, 25 graus, 25 graus, 25, tá com a temperatura até oscilando bastante. Deixa eu confirmar aqui a temperatura, que agora há pouquinho estava batendo aí os 25, subiu um pouco, 27 graus nesse momento. E aí, em Bebedouro, como é que está o tempo, a temperatura? Iberville, boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Braga, 32 graus. Tá um dia um pouco mais quente hoje do que observamos esses últimos dias. Até amanheceu com uma temperatura bem, parecendo que o tempo ia virar, mas depois deu uma esquentada. É isso aí. Aqui também está bem quente nesse momento, depois da queda da temperatura ontem, durante aquele tendel, aquela chuva forte. O boi subiu, né? Você viu? É raro acontecer esse tipo de situação, né? De escapar da linha de abate ali e literalmente ir para o telhado do frigorífico, não? Você viu? Eu na situação dele, eu também ia preferir tentar ir para algum lugar. Mas isso é raro, ainda mais com as questões todas de bem-estar, com a padronização de bretes, né? Essa evolução que a indústria passou nos últimos anos, isso aí deve ser, não é muito raro e cada vez deve acontecer menos, né? Mas antigamente devia ser mais comum. Pelo menos escapar, né? Subir no telhado eu acho que não é comum, nunca foi comum. É mais difícil, né? Subir no telhado, né? Até ir para as alturas, né? Agora, o que está lá embaixo é o preço do boi gordo, né? Ontem o Mercado Futuro até mostrou, olha, está se aproximando dos 300, recuperando, mas hoje a gente vê exatamente o contrário, né? Aliás, eu gostaria que o próprio Gleidson colocasse para a gente, antes de mais nada, as cotações do Mercado Futuro lá na B3, para acompanhar o que acontece com a cotação aí. Março, 294,75, recua 0,52%, abril a 298,50, 0,17 de queda, maio 293,15, 0,46 de queda. Já o mercado físico também, a apuração feita pela Scott Consultoria, 16 praças de 32 apresentaram queda hoje na apuração feita pelo próprio Scott. A Barretos Araçatuba, 271 à vista, 273 no aprazo. Triângulo Mineiro, 254 à vista, 256 no aprazo. Goiânia, 244,50 à vista, 246,50 no aprazo. Três Lagoas, 254 à vista, 256 no aprazo. Próxima tela, mais 4 praças. Sul da Bahia, o Bahia ao Sul, 246,50 arroba à vista, 248 no aprazo. MT ao Norte, 244,50 à vista, 246,50 no aprazo. Oeste do Maranhão, 229,50 à vista, 231,50 no aprazo. Espírito Santo, 242,50 à vista, 244,50 no aprazo. Passadas as cotações, esse mercado, pelo que a gente está vendo aí, segue cada dia mais pressionado. Está tendo um jogo aí, pelo menos no começo desse mês de março, na tentativa, não digo jogo, né? Não é bem o sentido de ser um jogo, né? Nem uma disputa, mas as ofertas estão sendo aceitas pelos pecuaristas, o mercado está travado. Como é que está o mercado nesse sentido de escalas de abate? Reduziram? Como é que está o mercado, Iberville? Braga, o mercado segue travado. Realmente, os frigoríficos eles baixaram as escalas as ofertas de compra lá no início, depois deram uma acomodada e seguem com aqueles valores que são aceitos por uma parcela muito pequena dos produtores. Então, eu diria que o mercado ele se acomodou num patamar um pouco acima do que foi testado pela indústria, mas também um volume mínimo de negócios. A gente tem uma programação de abate em torno de 4 dias, numa média, e considerando São Paulo aí como referência, né? Mas Brasil afora a gente tem observado uma diminuição das programações. Ainda que mais ao norte nós tenhamos uma oferta relativamente melhor de fêmeas. Eu digo relativamente porque esse movimento de retenção ele tem sido sentido no Brasil inteiro. Antes dessa questão da vaca louca a se confirmar atípica, nós tínhamos uma oferta um pouco mais confortável mais ao norte, principalmente de fêmeas e novilhos, vacas e novilhos. O que chama a atenção, não só o fato já foi fato, né, o bloqueio das exportações a partir de então, essa demora, inclusive, da contraprova que vem do Canadá, né? Eu imaginei que fosse um tanto quanto mais ágil, né, já que nós temos aí as tecnologias possíveis, né, transporte, análise,
Porque aqui no Brasil, pelo que parece, o resultado foi mais rápido do que está sendo esperado, aguardado pela contraprova lá do Canadá. Aqui deve vir positiva, isso é fato também, vai mudar muita coisa, né? Mas essa demora também cria uma ansiedade também, não, o Iberville? Essa demora, ela acaba deixando o mercado apreensivo, né? Mas como nós tivemos uma sinalização de datas, agora eu não me recordo se foi o ministro ou o ministério oficialmente, assim, por meio de uma nota, que falaram dia 2 ou 3, amanhã ou depois nós devemos ter esse resultado e eu acho que como houve essa sinalização de data, isso acalma um pouco os ânimos, embora o mercado esteja de olho, né? A gente a cada meia hora dá uma olhadinha no site do mapa, ver se saiu alguma coisa. E falando em exportações, Braga, a gente teve agora às 3 horas, saíram os embarques de fevereiro. Sim. E nós tivemos uma queda de 15,8% na comparação anual na quantidade média embarcada de carne bovina. Então foram 7 mil toneladas e no mesmo período do ano passado foram 8.300 toneladas por dia. Ainda não é reflexo dessa situação, né? Porque a carne que estava no processo ali já tinha sido certificada, ela pode ser enviada. Inclusive em 2021 nós tivemos o volume de setembro, que a suspensão ocorreu no começo de setembro, o volume de setembro acabou sendo recorde até então para as exportações, tanto para a China como para o Brasil de maneira geral, pensando em carne bovina in natura. E outubro ainda teve um certo volume, e aí, agora eu não lembro que o volume zerou praticamente, se não me engano foi novembro, mas ainda dezembro, mesmo voltando, ainda foi um volume muito pequeno para a China. Os outros clientes que compraram bastante em dezembro lá de 2021. E trazendo um paralelo, que a gente teve de boas notícias aqui também não, que a carne bovina foi uma queda, mas quando a gente considera uma média diária de 7 mil toneladas dia, 7 mil toneladas não é uma média historicamente baixa. A gente teve volumes muito fortes nos últimos anos, mas se a gente voltar um pouquinho mais, esse volume não seria considerado uma exportação ruim. Até porque em janeiro os embarques foram recordes para o mês, então vamos dizer, tem aquela oscilação, comprou um pouco mais em janeiro, talvez fevereiro já fosse acalmar um pouco essa comercialização. E teve o efeito também das negociações ausentes no período de Ano Novo Chinês, que ocorreu no final de janeiro. Então isso é importante a gente ponderar também, né? E pensando agora em exportações de aves, nós tivemos um aumento de 10% no volume médio diário na comparação anual, de 20% para a receita média diária, com um preço médio 9% superior. E quando a gente pega a carne suína, também aumento de 15% no volume, 32% em faturamento, porque o preço também subiu ali seus 14%, 15%. Então, seguimos exportando muita proteína, e como o nosso principal cliente de carne suína, carne de aves e carne bovina, para as 3 proteínas, é a China, com menos vantagem quando a gente fala de carne de aves, mas uma vantagem folgada para suínos e bovinos, isso indica que o nosso principal comprador deve estar com um ritmo forte de compras. Vamos, claro, acompanhar os dados por país, que devem sair em alguns dias, mas é uma boa sinalização. Quando a exportação brasileira de bovinos ou suínos sobe, normalmente é uma sinalização positiva da demanda chinesa, porque é o nosso maior comprador de ambas das 3, na verdade, né? Mas com maior destaque para essas 2. É a desconsiderar também, né, que, se eu não estiver enganado, o número de dias úteis no mês de fevereiro foi bem menor, 18, 19 dias, em comparação ao mês de janeiro, que é um caso excepcional, que teve volumes aí excepcionais de exportações, né? A gente tem que ter essa base de comparação também. Mas o fato é que as exportações, mesmo com essa redução no mês de fevereiro, estão indo bem, e que a demanda chinesa continua firme nas proteínas, né, bovina, mesmo que tenha esse alto embargo agora, que certamente vai ser resolvido, mas carne suína de aves também, lógico que tudo isso representa a importância do setor de proteínas agora aqui no Brasil, que deve ter cada vez mais atenção de todas as autoridades. O produtor já sabe da importância disso e ser bem reconhecido, né, ter um reconhecimento de todos os setores, né, inclusive aqueles que estão na área urbana, né, que não sabem exatamente de onde vem aquele frango que está lá
na prateleira, de onde vem aquela carne que está no açougue e também naquele suíno que está lá em cortes especiais, né? O agronegócio, quando a gente fala de agronegócio, às vezes existe, por uma parte da sociedade, esse estigma que eu não sei de onde surgiu, não sei quem que inventou essa história frente ao agronegócio, né? Mas quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de produção de alimentos, está falando de geração de emprego, geração de divisas, trazendo dólares para o Brasil via exportações. Esse fluxo cambial ajuda a manter o dólar contido, claro que tem inúmeros fatores na questão cambial, mas esse fluxo também ajuda nesse aspecto, o que por sua vez ajuda a conter a inflação e manter poder de compra para ir lá no mercado comprar alimento. E que está mais barato porque está sendo bastante produzido. Então, essa birra com o agronegócio é difícil de acompanhar, Braga, é difícil de engolir essa história. E é completamente infundada, né? Claro que nós temos problemas em todos os setores, existem alguns exemplos que não só não devem ser seguidos, como devem ser reprimidos, mas são questões pontuais, questões que se estão fora das diretrizes, fora da lei, têm que ser ajustadas, né? Isso pensando, claro, que no desmatamento, que acaba sendo o ponto mais falado, né? Pelo menos com esse aumento agora no início do ano, foi um destaque recente na mídia. Bom, só para finalizar contigo, agradecer mais uma vez, perspectivas aí para o boi gordo, né? Será que vai ficar nesse jogo de braço? É lógico que estão colocando a China como mediadora, né, do indústria pecuarista, mas bastava a China para poder ter essa pressão maior, a gente sabe exatamente isso. Perspectivas agora para esse mês de março, é lógico, considerando o fator China e Berville. Braga, eu acho que, vamos dizer que nessa semana China não, resultado saia, e na semana que vem a gente tem uma grata surpresa aí, de uma liberação, eu acho que o mercado tem potencial para dar uma andada boa, porque as escalas estão muito curtas, o ágio China vai voltar do dia para a noite, e esse mercado tem espaço para andar um pouco. O pecuarista ainda está com uma pastagem muito confortável, claro, varia, sempre tem. O Brasil é muito grande, mas em linhas gerais a gente está no início de março. Ainda está um pouco distante daquele período de início de seca, que é de meados de abril ali em diante, ou pelo menos de abril em diante. Então, o pecuarista pode manter esse ritmo vamos dizer, essa força nas negociações, esse cenário por mais tempo, se o mercado começar a subir. Porque quando o mercado está subindo, o pecuarista, quando está no cenário de possibilidade de retenção, ele também tem esse efeito, né? Então a conversa é outra na comparação com 2021. Claro que cada pecuarista sabe da sua necessidade de caixa, da sua disposição a risco, nós não temos garantia de quando China vai voltar e etc. Todas essas ponderações feitas, caso China volte em curto prazo, eu diria semana que vem ou na outra, isso se somando a um escoamento melhor de início de mês em escalas curtas, bem curtas, a gente deve ter um espaço para o mercado andar e ter valorizações talvez até para um patamar superior ao que vinha antes dessa questão. Claro, sem bola de cristal, sempre com essa ponderação, né? Tá certo. Bom, só é lógico que são vários assuntos, a gente tem um tempo limitado, mas uma última questão, até uma reflexão. Muitos grupos de pecuária, né, pecuaristas, analistas de mercado, produtores, enfim, jornalistas que atuam nessa área, discutem se realmente reter animais nesse momento, né, segurar por um período, seria uma alternativa para que os preços possam subir. As escalas já estão reduzidas. Será que segurar mais, aquele que puder, lógico, ele vai conseguir preços melhores lá para frente, vai contribuir para o mercado ter uma oferta maior de preços? Essa linha de raciocínio é algo que pode ser plausível também, não? Braga, essa retenção, a gente tem visto esses comentários dos produtores, ela tem esse efeito, se ela for feita de maneira generalizada, tem esse efeito de firmar o mercado. Agora, indicar isso ou falar, eu ficaria com bastante cautela, pelo motivo de que cada pecuarista sabe da sua necessidade de caixa, das contas, dos boletos que estão caindo e etc. Né? Então, esse seria o ponto. E o outro ponto é que, vamos dizer, se China voltar e o mercado ganhar ritmo,
essa retenção por uma parte dos pecuaristas que vai querer um preço a mais, eu acho que ela já vai ajudar bem essa situação de mercado, que o mercado em alta, uma parte dos pecuaristas segura. Mas quando o mercado vai subindo, uma parte dos pecuaristas, aí a depender da sua necessidade, por inúmeras possibilidades, inúmeros motivos, eles vão acabando entregando esse gado, né, uma parcela. Então, quando a gente tem aí uma combinação de mercado, à medida que o mercado vai subindo, ele vai se tornando atrativo o suficiente para determinados vendedores. A gente percebe que nem a OPEP não consegue combinar tanto a produção de petróleo, né? Então, eu acho que, embora seja uma atitude que está muito disseminada em grupos, e a gente tem visto isso também, eu não sei se isso teria força para levar esse mercado à força. Entre aspas, a força, claro. Agora, quando a gente fala de China voltando, começo de mês, escoamento melhor, escalas muito, muito curtas, isso tudo, por si só, dá esse estímulo ao mercado subir, e aí esse mercado subindo, eu acho que acaba reforçando esse cenário de retenção. Mas não necessariamente só pela coordenação dos produtores. Eu acho que pela conjuntura de um mercado mais positivo pode reforçar esse movimento. Tá certo. Iberville Neto, grande abraço, obrigado, até amanhã. Obrigado, Braga, um abraço a todos e até amanhã.